Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal Fórmula de Soluções. Hoje nós vamos continuar o módulo de ligações químicas em nossa aula de número 22, sobre a ligação metálica e seu modelo do mar de elétrons. E se você gostou desse tema, já deixe o seu like, inscreva-se no canal e continue nos apoiando. Muito bem, os metais eles estão espalhados pela nossa sociedade. Aliás, quando o homem aprendeu a dominar o uso dos metais, a gente conseguiu diversos avanços. Agora, como é que nós entendemos a ligação metálica, a ligação entre átomos de metais? Já que nós sabemos, pela nossa aula de tabela periódica, que os metais eles têm a tendência de doar elétrons, eles têm um baixo potencial de ionização. Como nós entendemos a ligação química entre duas espécies que querem perder elétrons? Nós temos um dos modelos realizados, ele é o do mar de elétrons. Ele é um modelo, pessoal, onde os elétrons estão deslocalizados em um metal. Então, os metais eles vão perder os seus elétrons, os elétrons vão estar deslocalizados. Deslocalizados aonde? Entre os metais, entre os núcleos dos metais, veja só. Então, aqui em vermelho é como se eu tivesse os núcleos dos átomos, dos elementos metálicos, e os elétrons, geralmente da camada de valência, eles estão frouxamente presos ao núcleo. Então, eles podem ser ejetados. E esses elétrons, então, eles existem, na verdade, na forma de um mar. Por isso que o nome é modelo do mar de elétrons. Os elétrons estão aqui dispersos entre os núcleos do metal. Tá? Esses elétrons eles não ficam localizados, nós aqui não podemos falar que tem a região de sobreposição, como é uma ligação covalente. A gente aqui também não pode falar que é um positivo e um negativo, que aí já seria a ligação iônica. Aqui todos os núcleos eles estão positivos e essa cola entre eles seria realizada pelos elétrons da camada de valência que estão frouxamente aderidos aos núcleos. Tá? E sem qualquer ligações químicas definidas, a gente pode até explicar algumas propriedades. Os metais, então, seriam fáceis de deformar. Eles são maleáveis, eles são dúcteis, justamente porque essa ligação química ela não está definida. E os elétrons estariam, então, dispersos entre os núcleos dos átomos. Esse é o modelo do mar de elétrons. Mas nós temos algumas inconsistências. Quais são os problemas com esse modelo? Primeiro, o que nós podemos pensar? À medida que o número de elétrons aumenta, ou seja, se eu tiver aqui um cátion metálico mais 1 e um outro cátion metálico que seja mais 3, aonde é que você entende que os núcleos estariam mais fortemente ligados, os átomos estariam interagindo mais fortemente. Se eu tenho uma espécie mais 1, ela só vai doar um elétron. O elétron é a cola entre os núcleos. Se eu tiver uma espécie mais 3, cada aqui a cátion vai perder 3 elétrons para servir de cola entre os núcleos. Ou seja, à medida que o número de elétrons aumenta, a gente deveria esperar o quê? A força da ligação também deveria aumentar. E outra coisa, se a força da ligação é maior, deveria se assim refletir no quê? Se os átomos estão mais fortemente ligados, a dureza do composto deveria ser maior. Porque vai ser difícil quebrar essa ligação. Eu tenho um maior número de elétrons interagindo. Só que isso não se reflete na realidade. Por exemplo, a prata ela forma um cátion monovalente, enquanto que o alumínio ele forma um cátion trivalente. E, na realidade, a prata ela é um metal mais duro do que o alumínio. A gente iria esperar que o alumínio fosse mais duro por essa teoria, porque como forma um cátion mais 3, tem um maior número de elétrons aqui, servindo como a cola entre os núcleos atômicos. Esse é o primeiro problema com essa teoria. Um outro problema também é que, se nós tivermos uma maior força de ligação entre as espécies, a gente também deveria ter um maior ponto de fusão. Vamos então aqui rapidamente só relembrar o que é o ponto de fusão, o que é a fusão. A fusão, pessoal, é a passagem do estado físico sólido para o estado físico líquido. Isso daí ocorre mediante o aumento de temperatura. Por isso que nós temos aqui a chama. E para passar de sólido para líquido, no sólido, aqui
os átomos ou as moléculas, elas estão o quê? Fortemente aderidas umas das outras, porque a força de interação é muito grande. No líquido, as moléculas aqui elas já estão o quê? Mais separadas, as espécies já estão mais afastadas umas das outras. Por quê? Porque foram quebradas essas interações que fazem a coesão das espécies. Então, se a gente for ver o caso da prata e do alumínio, qual é o caso, qual é a espécie aqui que você espera que tenha maior ponto de fusão? Se o alumínio ele é um cátion mais 3, né, eu vou ter um número de elétrons muito grande aqui, servindo de união entre os átomos. Logo, o alumínio deveria ter uma maior força de ligação, deveria ter um maior ponto de fusão. E quando nós vamos analisar ponto de fusão da prata, 962 graus Celsius, do alumínio, 660. Ou seja, é uma outra inconsistência. Ou, melhor, talvez não é o número de elétrons que vai estar promovendo uma ligação mais forte ou mais fraca. E nós, então, precisamos de um outro modelo para ligação metálica, um modelo que consiga explicar melhor essas propriedades. E aí vai ser justamente a teoria das bandas, que a gente vai aplicar a teoria do orbital molecular agora para descrever a ligação metálica em nossa próxima aula, na aula 23. Nos vemos lá! E aí, pessoal, ficou alguma dúvida? Curtam, comentem, compartilhem o nosso vídeo. E lembre-se de se inscrever no nosso canal do YouTube, no Instagram e no Facebook também. Um grande abraço a todos, vamos às aulas!